Em um mundo onde há de se comunicar para sobreviver, a linguagem não verbal, ou seja, aquela que não é falada, é um potente recurso de comunicação. Além do olhar, da expressão corporal, do tom de voz, a roupa que vestimos diz muito sobre a gente. Pensando nisso, o Papo de Beleza tem o prazer de receber Adriana Gans, da Supernova Essencial Consultoria de Imagem. Bem-vinda, Adri. Obrigada meninas, eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. Adriana, como que funciona a consultoria de imagem? Isso, quando eu recebo uma cliente, essa cliente normalmente vem com uma questão, né? O meu foco na consultoria de imagem é comunicação. Então, por exemplo, eu recebo uma cliente que trocou de emprego, mas ela não está conseguindo receber o respeito necessário ou fazer com que os subordinados dela respeitem as orientações dela. Então, a gente vai analisar essa questão, a gente vai analisar se existem outras questões e outras situações na vida dela, porque a gente não analisa, a gente não representa só um papel na vida, né? A gente tem várias funções na vida, vários papéis sociais, então, mesmo que ela venha com uma só questão, eu sempre questiono se existem outras questões e a partir daí a gente vai juntas chegar às conclusões do que está errado e do que ela precisa. E a partir daí, traçar uma estratégia com elementos visuais que ela vai usar nas roupas dela, que vão ajudar com que a comunicação dela seja mais efetiva. E você usa alguma roupa dela? Você vai até a casa da cliente? A gente sempre procura aproveitar o máximo possível do que a pessoa tem, né? Aquela ideia de programa de televisão que joga tudo, compra tudo, joga tudo fora, tudo que a pessoa tem. Não, de jeito nenhum. A não ser que ela precise de algum elemento muito específico que ela não tenha no armário dela. Por exemplo, vamos a esse caso que eu falei da cliente que assumiu um cargo de gerência, por exemplo. Ela vai precisar de roupas mais estruturadas, de uma roupa mais formal, de um blazer. Se ela não tiver isso no armário, a gente vai ter que... Isso. Dri, e o que você leva em consideração? A personalidade da sua cliente, a profissão, o que ela já está acostumada a usar, uma cor específica, estampa, como que é? A gente leva tudo isso em consideração. Em primeiro lugar, é a personalidade dela, né? Porque existem elementos determinados que para certas situações ela vai ter que usar. Não vai ter jeito. Citando de novo o caso dessa cliente. Se ela não está acostumada a usar blazer, para o trabalho ela vai ter que usar. Porque é o elemento que ela precisa para transmitir essa sensação de credibilidade, de poder que ela está precisando naquela situação. Mas a gente sempre leva em consideração os gostos pessoais da pessoa e a essência da pessoa, porque isso a gente não consegue transformar, né? A gente precisa respeitar isso. Então, quando a gente cria uma estratégia para cliente, a gente sempre fala para cliente, olha, você tem todas essas coisas que você pode usar, esses elementos que você pode usar. Você pode usar todos, você pode começar com um, você pode começar com dois, porque às vezes realmente é difícil fazer essa transformação. Então, é sempre bom a possibilidade de começar devagarzinho, né? Uhum. E essa consultoria que é feita para o profissional, ela vai ser estendida para o pessoal ou é importante que se faça uma consultoria para cada momento? Não tem regra. Depende muito do que a cliente está querendo, né? Então, existem situações realmente que a pessoa está precisando de alguma interferência em todas as questões da vida dela. Algumas vezes ela procura por uma questão profissional e no meio do papo a gente descobre que também tem questões pessoais que não estão legais. Essa conversa, durante a anamnese, durante as entrevistas, a gente vai descobrindo esse tipo de coisa. Então, assim, não tem regra, mas depende muito. Se a pessoa chega assim, olha, eu só quero ver o lado profissional, eu vou respeitar isso.
Você disse entrevistas, né? Então é uma coisa que, tipo, leva um tempo pra conhecer. Leva um tempo. A gente gasta no mínimo 2 entrevistas de 2 horas fazendo essas descobertas, né? Então, são várias perguntas e durante essa conversa que a pessoa vai... Na verdade, é um grande processo de autoconhecimento, né? Durante o processo, às vezes a pessoa percebe coisas que ela nem tinha chegado à conclusão antes. Então é um processo muito interessante e muito profundo. E as cores? Porque tem cor que apaga a gente, cor que acende. Como que é essa relação da consultoria com a cor de cada um ou com a cor no geral? Então, as cores têm 2 questões muito importantes. As cores, elas transmitem mensagens individualmente. Cada cor transmite um tipo de mensagem. Mas tem uma outra questão, que é isso que a Priscila falou, que é a combinação da cor com a nossa pele. Cada um de nós tem uma tonalidade de pele e, por consequência, combina com determinadas cores, né? Eu combino com um tipo de cor, você combina com outro. Então, a gente faz um teste que chama análise de coloração pessoal, que ele é feito através de comparação de tecidos de cores diferentes e, por eliminação, a gente chega na paleta da pessoa. Essa daqui é a minha paleta. Então, por exemplo, vocês podem ver, na minha paleta não tem preto. Isso quer dizer que eu não vou usar preto? Não, é impossível não usar preto, não usar branco. Então, qual que é o artifício? Quando eu quero usar preto, eu utilizo as cores da minha paleta ou num colar, ou num brinco, ou num batom, ou num lenço. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte: olha como a cor do cabelo é importante, porque o cabelo é o que fica ao redor do nosso rosto, né? Então é muito importante que o cabelo esteja dentro das suas cores, né? Olha. Porque ele tá sempre ali. Nunca imaginei na minha vida. Nunca. Dri, aproveitando falando de cabelo, de cores, dizem que loira não pode usar amarelo. Eu tô toda errada? Não, na verdade, eu não tenho como te falar se esse amarelo é o amarelo certo para você sem fazer o teste. Mas existem vários tons de amarelo, né? Então falar a loura não combina com amarelo, eu acho que é um pouco demais. É assim, não tem como afirmar isso. Porque depende da loura, depende do amarelo, né? E só realmente fazendo o teste de coloração pra gente ver quais são as cores ideais. Eu tenho uma super dúvida, que eu acho que deve ser dúvida de um monte de gente também, que é, a gente tem que ter um único estilo? Porque tem dia que eu acordo que eu quero pôr uma alfaiataria, tem dia que eu acordo que eu quero pôr uma calça jeans, tem dia que eu tô mais hippie, como que é isso? Olha, eu achei essa pergunta, assim, fantástica, porque você é uma só? Você representa um só papel na sua vida? De jeito nenhum. Não. Você é médica, você é esposa, então você representa vários papéis. Nós representamos vários papéis na vida, né? Então, em algumas situações nós somos mães, outras nós somos filhas. Então, em cada situação dessa, a gente tem o desejo ou a necessidade de transmitir uma determinada mensagem. E essas roupas que a gente escolhe tem muito a ver com isso. E devem ter, porque, como a Priscila falou no início do programa, esses elementos que a gente carrega na roupa são os elementos que vão fazer essa comunicação. Porque é através deles que a gente tem essa sensação, que a gente transmite essa sensação, essas sensações para os outros, né? Então, e às vezes até mesmo assim, por exemplo, no mesmo papel, a gente precisa transmitir sensações diferentes. Por exemplo, eu sou mãe, então se eu estou indo no cinema com os meus filhos, eu quero transmitir para eles acessibilidade, abertura, eu quero que eles se aproximem de mim. Então eu vou usar determinados elementos que vão fazer com que isso seja facilitado. Agora, eu no papel de mãe, indo a uma reunião de pais, já é uma outra mensagem que eu preciso transmitir. Então serão outros elementos, apesar de ser o mesmo papel. Então, quando a gente encontra com a cliente, essa é uma das coisas que a gente leva muito em consideração. Quais são os seus papéis na vida?
quais são as mensagens que você precisa transmitir nesses papéis, e a partir daí a gente vai encontrar os elementos visuais necessários para que essas mensagens sejam transmitidas. Corretamente, né? Corretamente. Porque às vezes está passando outra coisa. Roupa não é só roupa, né? Não, de jeito nenhum. E é uma coisa histórica, né? Porque você vê na Turquia, os sultões, eles usavam umas roupas 4, 5 vezes maiores que o próprio corpo para transmitir poder. Eles podiam ser desse tamanho, mas a vestimenta deles era imensa. Por quê? Porque isso faz ocupar o espaço, né? Então, o ocupar o espaço automaticamente te dá poder. Existem elementos visuais, físicos, que a gente tem naturais, que também fazem isso. E a gente também tem que levar isso em consideração quando a gente está fazendo uma consultoria. Por exemplo, uma pessoa que é mais alta, ela transmite muito mais poder, e porque ela ocupa esse espaço físico muito mais do que uma pessoa que é mignon. Então, se essa pessoa que é mais alta tem um cargo de chefia e a outra tem um cargo de chefia, vai ser muito mais fácil para a pessoa que é mais alta chegar aos objetivos dela. A outra pessoa, que é a mignon, ela provavelmente vai ter mais dificuldade na comunicação. E aí, o que a gente faz? A gente entra com esses elementos na roupa para equilibrar essa questão física, essa fragilidade que ela passa fisicamente. Muito interessante. Legal. Muito. Bacana. E assim deve ser em tudo, né? O Tudo. tipo de rosto, tipo de cabelo, o tipo de corpo, Sim, tudo. coloração. A coloração da gente também transmite muitas mensagens, assim. A pessoa que é mais clara, normalmente, ela é vista como a mais frágil, a mais doce. Não necessariamente né? Verdade. Mas é aquilo que ela transmite. Então, às vezes, para ela mostrar quem ela é de verdade, ela precisa de Um elemento mais... elemento mais... um outro elemento, né, que a gente vai utilizar para reforçar essa outra mensagem que ela quer passar. É o mundo, né, Adriana? Muita o mundo coisa. de É coisa. extremamente individualizado, né? Então falar assim, vamos dar uma dica pra todo mundo é impossível, né? Não, a dica que eu dou é assim, se você quer entrar nesse mundo, quer observar a sua vida e como você está usando a comunicação, primeiro, defina os papéis que você tem na vida, os papéis sociais, ou seja, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou professora, eu sou médica, porque também cada profissão precisa de um tipo de comunicação. E que mensagens eu quero transmitir em cada um desses papéis. E a partir daí buscar os elementos visuais necessários para alcançar essa comunicação. Certeza que cada uma de nós três estamos aqui fazendo uma revisão aqui agora, né? Ai, que medo. Será que eu tô certa ou tô errada? Na verdade, não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Existe o certo para determinada situação. Existe assim, você está atingindo o que você quer comunicar? Isso seria o mais perto assim, do certo e errado. Mas não existe, porque o que pode funcionar para você, porque sua vida é desse jeito, pode não funcionar para outra pessoa, né? Porque todos somos diferentes, né? Em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente e na vida, né? Adriana, eu sei que a gente não combinou, mas você já deu uma olhada nos nossos looks antes. Dá pra fazer uma análise rapidinha? Eu vou analisar alguns elementos que eu percebi, né, em cada roupa de vocês. Então, Isis, olha, o que me chama, tem duas coisas que me chamam a atenção, na verdade três coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a fluidez do tecido, a transparência, e esses dois elementos são elementos que trazem uma sensualidade para a roupa. E os spikes aqui, os spikes são elementos que criam um afastamento. Mostra o spike, isso. Então, eles são ótimos elementos quando você está indo, por exemplo, para uma festa e você não está a fim de bater papo com ninguém. Aí você usa spike e ninguém chega perto de você. Gente, eu amo spike.
Não sou antibiótica. Eu também adoro. Agora Mas é interessante, né? Não é? Quando A quiser gente manter uma tem que usar esses distânciazinha. elementos para E o terceiro ajudar. elemento que você tinha falado. Não, um é o tecido, a fluidez do tecido, a transparência e os spikes. Então, a Patrícia, a primeira coisa que chama atenção na roupa dela é a cor. Né? Então, o amarelo, esse amarelo é um amarelo vivo, é um amarelo que transmite energia, um amarelo de dinamismo. Ao mesmo tempo, essa roupa também traz um tecido fluido e as transparências e as fendas, que são também elementos de sensualidade. Tá? Agora a Priscila. Priscila tem, o macacão dela tem uma característica super interessante, que é essa característica utilitária, né? Dos bolsos e tal. Até de ser um macacão, a gente já associa com uma roupa utilitária. E a roupa utilitária, ela traz a questão da praticidade, né? Só que aí, o que acontece? Você estaria transmitindo muita praticidade ou só praticidade se você estivesse usando com tênis ou com um sapatinho mais baixo, uma sapatilha mais despojada. Você escolheu um sapato de verniz, um escarpão de verniz de bico fino, que também é um elemento do sexy. Então, ela deu uma equilibrada, ela tirou a questão muito despojada do macacão com a questão do utilitário, dos bolsos e tal, e deu essa pitada de sensualidade com o sapato dela. E os colares trazem um elemento de dramaticidade. As pedras, né? A mistura de colar. Então, é isso. Espero que vocês concordem, tenham gostado. Assim, na pinta, né? Incrível. Incrível, Agora gente. a gente vai programar a nossa consultoria e depois a gente conta pra vocês. Miri, muito obrigada. A gente adorou, né, menina? Foi Demais. ótimo. Nossa, foi Muito. assim. Inclusive, foi muito útil. E agora a gente vai marcar a nossa consultoria. A nossa consultoria. E vai mostrar pra vocês. Muito obrigada. Espero que você vire freguesa nossa. Com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para esclarecer algumas coisas. O Muito. assunto é muito vasto, né? Obviamente a gente não conseguiu falar de tudo, mas eu espero que tenha dado para dar uma luz, pelo menos. Foi ótimo. Sim. Muito obrigada por me chamarem. A gente que agradece. Gente, continue nos assistindo lá no nosso canal do YouTube, tá? Nos acompanhe no Facebook e no Instagram também do Papo de Beleza. E não deixe de mandar as perguntas pra gente fazer os nossos programas, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ai, Adri, adorei. Adorei. Foi muito Gostou? bom.